Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ACBIG CDL Cast, o nosso programa Café com Personalidades. Nosso objetivo é trazer histórias de empresários e empreendedores de Biguaçu para realmente trazerem as trajetórias de vida pessoal, profissional e muito insight para quem nos assiste. E hoje a gente vai receber ela, que é advogada, comunicativa, inteligente, gosta de pessoas e ela traz um valor para a vida dela que é a lealdade. Ela é a sócia proprietária da empresa Regulariza Mais. Seja muito bem-vinda, Tainá Cruz. Muito obrigada, Ju, por estar aqui. Que alegria poder estar aqui dividindo um pouquinho da trajetória da Regulariza Mais e também conhecendo um pouquinho mais da história daqui da CBIG e CDL. Que bom! Gente, eu não tenho dúvida de que a gente vai ter uma tarde de muito conhecimento e de muita luz. Ela é uma pessoa assim que ela deu uns spoilerzinhos aqui pra gente nos bastidores de como que é a empresa dela e eu acho assim que é o sonho de consumo de todo empresário. E fica ligado nas dicas porque são várias. Para a gente ter, para a gente receber, a gente tem que dar também, não é, Tainá? Isso mesmo, a gente ainda há pouco falava, né, que a vida é sobre dar e receber. Exatamente. Isso a gente pode aplicar em todos os ambientes, né? Eu sempre gosto de trazer muito o binômio CNPJ e CPF. Então, muitos ensinamentos que a gente traz para a nossa vida, os valores, a ideia é trazer isso para dentro do CNPJ também. Ai, que legal. Tainá, e conta pra gente, antes da Regulariza Mais, como é quem era a Tainá? Como que ela começou? Como que era adolescente, Tainá? Porque a gente vai falar da adolescência de frente, né? E como que tudo aconteceu até chegar na empresa que hoje, né, tu é sócia proprietária. Sim. Bom, o meu sotaque não vai me deixar negar, né? Eu não sou natural de Santa Catarina, eu sou paranaense, sou natural da cidade de Assis Chateaubriand, uma cidade bem pequenininha no interior do Paraná, mas eu fui criada na cidade de Umuarama, também no Paraná. Dá quase 1.000 quilômetros daqui. Nossa. E a Tainá adolescente não difere muito da Tainá hoje, já uma mulher formada que foi uma pessoa que sempre sonhou e sempre acreditou muito, né? Eu conheci Santa Catarina quando eu fiz 15 anos, né? Os meus pais, eles fizeram essa viagem, eu não teria festa de 15 anos, então a gente veio conhecer e a gente sempre priorizou isso, mais do que bens materiais, mais momentos, experiências, né? Então a gente veio ter essa experiência em família. E quando eu conheci aqui Santa Catarina, eu me recordo que a gente estava passando na frente da UFSC, porque a gente passaria o dia na Joaquina, e olhei assim pro meu pai e falei, eu vou vir embora. Eu vou vir estudar aqui. E aí minha mãe riu e meu pai chorou, porque ele já sabia que provavelmente Tu iria fazer isso. isso iria acontecer. E aí eu retornei para o Paraná de férias, sempre gostei de estudar, né? Eu sempre fui muito grata a isso, porque as pessoas falam, ai, porque eu tenho que estudar. Não, eu sou uma pessoa naturalmente curiosa. Então eu sempre gostei de estudar e intensifiquei os estudos. E passei no vestibular 2 anos depois, em 2017. Eu tinha 17 anos, mas eu passei no vestibular em 2013 e aí eu vim embora. Que legal. Na época eu tinha 17 anos, sempre fui muito família, então eu nunca nem tinha dormido fora de casa, nada, e do dia para noite eu estava morando sozinha em outro estado, com uma cultura totalmente diferente, então foi um desafio. Foi um desafio. E cheguei, eu sou muito grata a Santa Catarina, não falo assim, eu moro exatamente onde eu gostaria de morar. Sou apaixonada por aqui, já tive possibilidade de morar fora, e não só fora de Santa Catarina, fora do país, fora de Biguaçu, mas tenho o meu coração. Sou muito grata, fui muito bem recebida. Com 15 dias que eu estava morando aqui, já estava fazendo estágio, trabalhando. Ai, que legal. E não parei mais. Então, a Tainá adolescente, a Tainá que veio lá do interior do Paraná, ela ainda está muito presente. Às vezes a gente vai ficando mais velho, vai passando o tempo, né? E vai deixando de acreditar na gente. E eu acho que é isso que a gente, enquanto empresário, tem que romper. É verdade. A gente não pode nem desonrar a nossa criança lá, que sonhava tantas coisas, né? Nem a gente, enquanto adolescente, que também sonhava e tinha energia, né? Muito pelo contrário, hoje a gente tem possibilidades que
estão nas nossas mãos para serem aproveitados. Eu você me pego pensando muito nisso, sabe? Por que que quando a gente fica adulto a gente cria tanto medo? Quando a gente é criança, a gente não tem medo dos desafios, das coisas que Sim. acontecem. A gente acredita, tipo, pra gente que tem, eu tenho um filho pequeno, cara, ele fala umas coisas assim que eu fico pensando, será? Eu digo, você pode, né? Então, tu alimentar isso e dizer que sim, ele consegue, porque senão fica aquele adulto que, eu não vou conseguir. E a gente cria muito isso ao longo Sim. da vida, um medo. Eu digo até de brincadeira. Tu vai no parque de diversão quando tu é novinho, tu faz em tudo. Quando tu fica mais velho, eu não vou nisso aí. Medo que se isso aí cair, não é? Sim. E é sobre ir com medo mesmo, né? Talvez o medo é um mecanismo de segurança, né? Então eu Verdade. acho que é bom a gente sentir medo, mas não se deixar parar pelo medo, né? Exatamente. Então eu tenho uma frase que é norteador da vida, vai com medo mesmo, É né? isso aí. Pensa, racionaliza se é isso que você quer, vai com medo mesmo, Se é o porque teu sonho, vai, se né? é o teu sonho, vai. É verdade. E geralmente a gente se arrepende por não fazer as Uhum. coisas, né? Aquele projeto que a gente poderia ter feito e não fez. É. Então é sobre isso. É mesmo. E quando tu veio morar aqui, tu foi morar então próximo à UFSC. E quando que Biguaçu entrou no teu coração e tu veio para Biguaçu? Não, eu já vim morar em Biguaçu. Ah, direto em Eu Biguaçu, já vim olha morar só. em Biguaçu, eu fiz o vestibular ali pelo ProUni, Ai, que legal. e aí eu estudei na Univale. Então eu Ah, já vim morar em Biguaçu. que legal. E sempre gostei de morar aqui, já tive, como falei, já tive possibilidades de morar em outros locais, mas eu acredito que eu fui tão bem acolhida aqui que eu sempre mantive, quis me manter aqui. A empresa, hoje a gente tem filial também em outro município, mas Ah, a sede da nossa empresa é aqui, porque o nosso coração realmente e quantos bate anos já tem a forte. Regulariza Mais aqui em Biguaçu? A Regulariza Mais, ela foi fundada em 2015. Hum. Inicialmente, ela foi fundada pelo meu sócio, que é o Pedro, e ela foi se transformando ao longo desses anos, né? Em 2020, a gente decidiu reformatar a empresa para trazer outros sócios também, né? Que daí foi quando eu entrei na sociedade, outros 2 sócios entraram também, para a gente começar a trabalhar mais voltado ao segmento de regularização fundiária. Por quê? Porque em 2018 foi publicada a Lei 13.465, né? Teve o decreto lá em 2016, depois a publicação em 2017, e começou de fato a valer, né? E a gente começou a visualizar processos de regularização em 2018 e a gente encontrou uma grande oportunidade. Os meus sócios, eles têm formação diversas, né? Então, no setor de engenharia, no setor de administração, no setor de geografia. Então, hoje a nossa empresa ela é formada por uma equipe multidisciplinar. E a gente já se indicava muito como parceiros, né? E aqui Uhum. vem um ponto importante. É quando a gente quer compartilhar conhecimento, quando a gente quer construir parcerias, às vezes aquilo nasce pequeno e daqui a pouco se transforma em uma sociedade, que se transforma em uma empresa e que toma dimensões muito interessantes, né? Então, a gente não subestimar o poder das parcerias, É porque verdade. das parcerias podem vir muitos frutos, que foi o que aconteceu, né? Em 2015, quando a Regulariza Mais foi fundada inicialmente somente por um sócio, o Pedro, era uma empresa exclusivamente de licenciamento ambiental. Porque ele é geógrafo, então tinha essa parte, eu quero fazer um loteamento. É necessário que seja feito o estudo de viabilidade ambiental, que tenha todas as licenças para que aquele empreendimento possa ser viabilizado. Hoje a gente continua fazendo isso na empresa, até de uma forma mais potencializada do que há 10 anos atrás. Mas a gente também, trazendo essas outras formações, abrimos esse braço da regularização fundiária, que é algo que também tem muito nosso coração, porque além de uma entrega de um serviço, entrega muita dignidade para as famílias que conseguem ter aqueles imóveis regularizados. Então é um trabalho assim com muito que está muito relacionado ao nosso propósito também de servir. Que legal. Vou trazer bem, porque quando a gente fala da regularização, de loteamento, as pessoas às vezes não entendem muito, ou fica meio vago e às vezes imagina que não vai servir para ela, mas às vezes é o que ela está procurando, né? Então, quando tu fala de regularização, eu comprei um terreno em um loteamento que ele não era regularizado e o documento tá, eu só tenho contrato de compra e venda, eu preciso regularizar para ter o documento. É isso? Exatamente. Hum. Exatamente.
exatamente. E a gente teve uma grande satisfação, né, de ter a publicação da lei que ficou conhecida como Lei da REURB, que é a Lei 13465 de 2017, porque ela trouxe a possibilidade de uma regularização em escala. Né? Antes, vamos imaginar, a gente tem essa situação de um loteamento de uma rua inteira, assim como a gente já regularizou muitos núcleos no município de Biguaçu, que era uma rua inteira e que não era um imóvel, uma situação de irregularidade, era 50, era 100 imóveis, todos na mesma condição. Então, antes dessa lei, imagina que o rito comum seria uma regularização individual. Então, teria que ter 100 processos, 100 análises, 100 levantamentos topográficos para conseguir a regularização daqueles imóveis, né? E o período que essa regularização se dá girava ali em torno de 5 a 10 anos. Processos de regularizações, eles costumavam ser muito morosos. E com a 13465 trouxe uma flexibilização, em que o próprio município passou a ser a autoridade competente para analisar e aprovar esses processos. Então, o processo de regularização, hoje, ele não precisa mais passar pelo fórum, passar pelo juiz, ou precisar da aprovação do cartório. Não. Quem se tornou, né, essa autoridade analisadora e que vai deferir ou indeferir o processo é o próprio município, e depois, claro, que o cartório de registro de imóveis tem o seu papel de registrar, mas a análise de processo ela é totalmente administrativa. Isso flexibilizou, facilitou e tornou muito mais acessível essas regularizações. Imagina, Ju, agora a gente vai fazer uma entrega dia 22, fica até o convite para conhecer um pouquinho, né, como que funciona essas entregas. Entra muito essa parte de propósito que eu falei, que você vê as pessoas, assim, realizando a concretização de um sonho, que a pessoa tinha um medo de aquele imóvel um dia ser penhorado, ou de ter uma reintegração, porque não estava no nome dela, né, e aí você entrega ali a matrícula imobiliária, e a pessoa, você vê que a pessoa fala assim, agora eu vou deitar e eu vou dormir tranquila, porque tá no meu nome. Porque se não tiver no nome dela, pode, tipo, embargar, ter que demolir, essas coisas Ou a todas. pessoa quer fazer um financiamento, não consegue. Então, assim, a regularização, ela traz tanto impacto social mesmo, né, em nível de município, em nível daquela comunidade, daquela família. Então, é muito interessante. E aí, essa entrega vai ser no município de Bombinhas, né? Nós atuamos na Grande Florianópolis, não só no município de Biguaçu. Claro que aqui é a nossa filial, é nosso coração, né? Aqui é a nossa matriz, é nosso coração, mas a gente também tem filial e trabalha em outros municípios. Mas esse caso em específico, vão ser entregues 115 matrículas. Então, é um loteamento que ele estava irregular desde 1996. E dentro de um ano, agora em março que completou um ano, a gente conseguiu regularizar a situação das 115 pessoas, das 115 famílias que agora vão poder ter outros acessos, né? Então, por isso que a gente é tão apaixonado por processos de regularização fundiária e apaixonado pelas histórias dos nossos clientes, porque a gente passa a fazer parte, né? Eu analiso muitas matrículas, muitos documentos e eu vejo quanta história conta, né? Porque hoje eu tenho mais que um imóvel, mas mesmo assim, você tem um vínculo com o imóvel, né? Mas tem pessoas, a maioria dos nossos clientes é aquele único imóvel. Né? Então, assim, todo o dinheiro de uma vida tá ali e você conseguir trazer uma segurança jurídica para aquela família vai muito além. Claro, a gente, enquanto empresário, né, tem que ter a monetização do trabalho, mas assim, a gente trabalha de uma forma que o dinheiro sempre é consequência de um trabalho muito maior que a gente está fazendo. Faz um trabalho íntegro e com empatia, né? Exato. Não é só um trabalho por valor, né? Não é o cliente, ele nunca pode ser tratado como um número. É uma história que está ali. E nessas análises de matrícula, assim, que eu faço muito, às vezes eu pego documento, essa semana eu peguei um documento de 1920, e eu falo, olha, porque um dia alguém se dispôs a fazer esse documento, hoje esse documento está assegurando o direito de pessoas que naquela época nem nascidas eram. Então, assim, por meio do nosso trabalho, a gente está assegurando o direito de pessoas de gerações ainda que não nasceram. Então, assim, olha, eu sou extremamente apaixonada, né? E a gente tem isso na nossa essência, na Regulariza Mais, que o trabalho que a gente está fazendo não é pouco.
Não é para uma coisa agora, não é uma coisa leviana, é uma coisa que traz segurança, não só para as pessoas que estão ali naquele momento, que estão na nossa frente, mas para quem a gente nem imagina É ainda. verdade. Eu posso até falar bobagem agora, mas eu acho que isso para o município também é importante, porque assim, quando tu tem não sei se eu tô falando bobagem ou não, mas quando tu tem um loteamento que ele não é regularizado, muitas vezes a própria prefeitura não tem nem braço para fiscalizar e cobrar IPTU e tal dessa região. E quando regulariza é mais prático, não é? Quando tem o número de matrícula, daí a Sim. receita da prefeitura também melhora, não? Ou Com tô falando certeza. bobagem? Não Ah, é? tá falando bobagem, com certeza. Por isso, assim, que os municípios que têm políticas públicas organizadas mesmos, eles incentivam a regularização, né? Primeiro, porque o município não poderia ter deixado aquele parcelamento acontecer de forma irregular, né? Então, ali, quando a gente tem um parcelamento irregular, o município ele falhou no dever de fiscalização. E isso acontece, a gente sabe que o município não tem braço, tá? Mas uma vez que ele falhou, ele precisa também criar mecanismos para ajudar essa regularização. Por quê? Porque muitos, enfim, né, cidadãos reclamam: minha rua não tem pavimentação, mas o município nem pode pavimentar onde não é regularizado. Então, às vezes, também não é o descaso do político lá que não quer fazer. Ele não pode, ele tem uma vedação, porque aquilo ali não deveria existir. Então, como que eu vou levar uma infraestrutura melhor em um local que não deveria ter sido iniciado aquele parcelamento, né? São muitos impactos positivos para o Sim. município. Em relação à questão tributária, lançamento de IPTU muitas vezes não existe, então o município está tendo ali uma renúncia de receita, né? E aí, por vezes, o IPTU do outro colaborador fica mais caro, porque alguém tem que pagar a conta e a gente tem menos pessoas para pagar a conta porque não tem IPTU lançado para todo mundo. E também a questão dos impostos de transmissão, ITBI e TCMD, que são impostos altos, relativamente altos. E enquanto acontece a compra e venda só via contrato e não da forma regular, não existe a incidência do ITBI e TCMD. Então, hoje a gente está fazendo já até estudos para ver se o impacto da regularização na questão tributária dos municípios. Porque hoje a gente já tem, como já tem muitas entregas de processo, a gente já consegue ver assim, quanto que era a receita do município de Biguaçu em 2025 e quanto que vai ser em 2026. Porque todos aqueles processos aprovados em 2025 agora estão gerando IPTU, estão gerando ITBI, cada compra e venda gera ali todos os tributos que tem que gerar e está trabalhando dentro da formalidade, né? O município pode levar infraestrutura para aquelas ruas porque passou a ser um loteamento regularizado. Então, realmente, pensar em regularização sempre é um tripé. A gente tem que pensar na atuação dos moradores que precisam ter esse interesse, porque a regularização é uma coisa maravilhosa, mas se o morador tá lá e fala, não, quero ficar na irregularidade, quero ter meu contrato de compra e venda, a REURB não acontece. A prefeitura, que tem que ter essa capacitação também para fazer a análise desses processos e abraçar isso como política pública, e o registro de imóveis, que vai ser ali a etapa final, que vai fazer todo o registro dessa regularização. Então, se tiver um loteamento e uma pessoa não quiser, não consegue fazer? Com certeza. Faz, mas aí o dele não regulariza isso? Isso. Entendi. Pode fazer. O que a gente não pode fazer é fazer todo um processo de REURB para regularizar só de uma pessoa. Entendi. Aí a solução jurídica é outra. Mas não é necessário ter uma adesão de 100%. Hoje a gente trabalha na média de adesão mínima de 30%. Tá? Mas acima de 30% já viabiliza um processo de REURB. Eu ia te perguntar se já tem algum processo concluído no município de Biguaçu? Tem. Tem? A gente já tem processos concluídos, processos já na etapa de registro, processos iniciando. Então, a gente já tem muitos cases assim de sucesso no município e que a gente tem muito orgulho de falar, né? Tem um case que ficou até bem conhecido, porque aqui no município tem uma academia que o pessoal conhece bastante, que é a Gerber, e ali aquele núcleo inteiro a gente fez um período de 8 meses, né? Ainda na época da entrega, eu lembro que a gestão falou, durou menos que uma gestação, né? E era uma irregularidade que já vinha há 20 anos. Olha só. Então,
A gente já tem casos concretos de entrega aqui no município de Biguaçu e em outros municípios também. Que legal. Eu acho que, assim, eu não tenho conhecimento disso, mas eu acho que tem muita região que tem muitos loteamentos desses para ser regularizado, né? Muitos. E não só loteamentos, né? A gente também é possível aplicar essa lei da regularização para condomínios, né? Ah, Tanto verticais quanto horizontais. É com muito orgulho também que a gente tem esse case que a gente fez a primeira REURB de condomínio edilício de prédio do estado de Santa Catarina. olha que legal. Foi aprovado por nós, no município de Bombinhas. Então, foi um desafio, Uhum. porque quando a gente entrou com esse processo, não tinha ainda nenhuma REURB de condomínio edilício aprovada no estado. Ainda tem poucas, ainda bem que o nosso processo ele até serviu como base até para outras regularizações também. E hoje a gente já, depois desse, a gente já fez muitos, mas teve todo um desafio, porque, não, mas nunca ninguém fez. Eu falei, mas na legislação contempla, vamos ser pioneiros, né? A gente não tem medo de ser pioneiro em nada, se a gente tiver os requisitos legais para isso. É porque quando tu compra por uma imobiliária, uma construtora, ela já está regularizada, teoricamente, né? Teoricamente, sim. Porque para Mas financiar as coisas não teria que já ter o número da matrícula ou não faz, não, ou tô falando. não, você realmente está falando como deve ser, né, no Aham. mercado formal. A partir de 2020, a gente começou a ver que começou a diminuir um pouco a informalidade nessas construções, né? Uhum. Tanto de loteamento quanto de condomínios edilícios. Por quê? Porque a legislação ficou mais rígida, o próprio Ministério Público faz uma atuação mais presente, então continua acontecendo, né, novas formações irregulares, mas é menos. Até 2020, era muito comum a pessoa vender direto, sem financiamento, ou vender ali na confiança, no boleto, na fichinha, direto para a pessoa. Isso a gente acompanha, né, por meio da documentação dos clientes. E não, às vezes a gente pensa que são imóveis de baixo padrão, mas não, né, esse caso que eu trouxe, que foi a primeira reunião de condomínio do estado, os apartamentos eles partem de R$ 1 milhão. Nossa. Ficam assim, apartamento, eles não estão na quadra do mar, mas estão a menos de 100 metros, assim, é só atravessar a rua, a gente já está na praia, no município de Bombinhas. Então, assim, são imóveis super valorizados, mas quando eles foram construídos, nesse caso foi em 2003, eram imóveis baratos que foram vendidos parcelamentos direto com a construtora e a construtora nunca regularizou. E Hum. aí, aquelas 90 unidades, que compreende, né, o condomínio Bahia Azul, ficaram irregular aí pelo período, por todo esse tempo. Ou seja, daí se eu comprei um apartamento e eu quisesse vender, só se fosse tipo À em vista? dinheiro, ou, É, ou parcelar no fio do bigode, como diz, na confiança. exato, Ju. Ah, E olha como que isso faz diminuir o valor do imóvel. total. Então, a decisão pela regularização, ela é uma decisão de investimento, porque o valor que se paga pela regularização não é 1/3 do valor que aquele imóvel passa a valer. Com certeza, é verdade, porque a gente, quando tu vai ver um imóvel, às vezes tu vai ver um imóvel, casa principalmente, isso acontece muito. Tu vai ver uma casa, ai, que casa boa, pô, mas por esse valor daí tu vai ver, mas não pode financiar, não é financiável. Por isso, Sim, né, porque hoje é mais difícil a pessoa ter dinheiro para pagar à vista o valor de um sim. imóvel. E quando tu vê isso, então certamente é porque não tem a regularização do documento, né? Exato. É. Então, hoje, assim, a gente tem essa lei que favorece muito para fazer a regularização. Tanto o meu é só um terreno, dá para fazer? Sim. Tem o terreno e a casa, dá para fazer? Sim. É um apartamento, dá para fazer? Dá para fazer. A REURB, ela é tão flexível que hoje praticamente só não se regulariza situações que tem que remover. Por exemplo, tem uma situação que tem uma área de risco, né? A gente já pegou situações que um barranco poderia desmoronar ali e afetar aquelas residências. Então, não, ali a gente não regulariza, mas a gente remove aquelas pessoas dali. Agora, se não for uma hipótese de remoção, a lei ela é tão flexível que em algum cabimento ali, em algum dos instrumentos, a gente vai conseguir encaixar. Inclusive, situações que tem área de preservação permanente, é possível a regularização, que tem área de risco, se for um risco que, de repente, tem uma área que tem um risco de alagamento, mas a gente consegue mitigar isso, a gente consegue, não, então as casas que vão ser construídas vão ter que ser construídas sobre pilotis, a gente mitigou esse risco, dá para regularizar? Sim. Então, só não vai dar para regularizar aquelas situações que são casos de remoção. Que legal.
É bem interessante. E a gente tem até um loteamento que eu conheço e que algumas pessoas até reclamaram, vieram conversar e tal. Só que como não é regularizado, a gente também não tem muito o que fazer, né? Porque assim, infelizmente, o proprietário ele não pensa nisso, né? Quando ele quer, ele vai lá, corta lá, mede de qualquer jeito e vende. E as pessoas compram, às vezes, né, por ser mais Sim. barato, acaba comprando em dinheiro, parcela lá, né? Direto com ele, e depois se torna um problema, porque não consegue ligar luz, não Exatamente. consegue ligar água, não consegue ter rua, estrada, não consegue ter iluminação pública. Sim. E às vezes aí vai ver a regularização, não dá para regularizar porque passa um córrego aqui, cara, mas a casa já está construída e daí? Uhum. Faz o quê? Sim. Né? Então daí eu acho que entra o REURB que consegue trabalhar e regularizar, né? É. Para dar valor também, eu não digo nem só valor, eu digo dignidade para as pessoas terem água e luz, Sim, sim. né? É uma necessidade básica, né? E essa questão da remoção de famílias é um caso assim de só em caso de extrema necessidade mesmo, porque não é você tira a pessoa daquela comunidade, às vezes a pessoa tipo fica depressiva, eu vivi a vida inteira ali, como que agora, às vezes a pessoa na fase idosa vai para outro local e vai fingir que tá tudo bem, não é Nunca assim. aconteceu nada, né? Agora vai acontecer, vão ter que me tirar daqui. Exato. A gente teve um caso muito interessante aqui no município, foi no Morro da Boa Vista, que tinha uma casa. Depois eu até me tornei amiga pessoal, assim, dos clientes, porque a gente acabou que se envolveu muito com o caso, porque era um caso muito grave, que eles já tinham ordem demolitória da casa deles, por conta do afastamento que estava muito próximo ao curso da água, mas a regularização via REURB permitia aquela regularização, porque não oferecia um risco, mas de fato tinha sido construído ali numa distância menor do que previa o Código Florestal. Mas neste ponto a REURB entende que se não é uma situação de risco, é uma situação de regularização. Aí a gente vai discutir se tem que ter contrapartida ambiental ou não, mas foi uma situação que a gente saiu de uma ordem demolitória de uma casa para a pessoa ter a matrícula e ter teu imóvel regularizado. Então, isso é possível com a REURB. Por isso que a gente é tão apaixonado. É Porque verdade. você realmente, assim, faz parte, passa a fazer parte da história daquela família. Que legal. Qual que é a tua função lá na Regulariza Mais, Tainá? Eu sou a nossa CEO, né, da Legal. empresa. Hoje eu atuo a função de gestora. E principalmente pelo fato de gostar muito de pessoas, né? E empresas são resultados das pessoas que estão nelas. Então, hoje eu ocupo essa função, claro, enquanto advogada, eu também tenho toda essa parte do acompanhamento jurídico. Acaba que o gestor, ele tem que jogar em todas as posições, né? Acompanhar todas as posições. E como eu fui uma das fundadoras dessa nova etapa da Regulariza Mais, que foi a partir de 2020, que a gente passou a trabalhar com REURB, no começo eu era, inclusive, a que limpava, que fazia o café, a que atendia, que todo empresário raiz, né, que eu falo, a gente que não teve herança, É, a minha herança foi a melhor que poderia ser, que foram em valores, né, mas a gente que começa, assim, sem recurso financeiro, isso não é ruim, porque você aprende a fazer todas as funções. Hoje eu não tenho um colaborador que me enrola, porque eu exatamente. sei fazer tudo. É. Então, não dá para fazer nesse tempo. Foi dá, porque eu já fiz, eu já emiti nota, eu já limpei, eu já fui a que fiz o café, eu já fui a que atendia, eu fui a que vendia. Então, assim, isso não é ruim. Às vezes, se você que é empresário que tá nessa fase de, mas eu tenho que fazer tudo, agradeça. Porque um dia você vai ter alguém que vai fazer, e se você já fez aquela função, você vai ser um líder muito melhor, porque você vai saber entender, ter empatia com a dificuldade daquela atividade, mas também de conseguir cobrar na medida que tem que ser cobrado, porque tu já viveu aquele processo. É verdade. É bem isso mesmo. Na associação a gente vive muito isso, porque normalmente o executivo ele faz tudo. Aí depois já começa a colocar pessoas e é muito melhor. A gente se sente muito mais seguro quando a gente sabe fazer todos os processos. E também a equipe segura contigo, porque ela sabe que se der qualquer problema ela tem a quem recorrer. Tu não faz mais, mas ela sabe que tu vai saber o caminho das pedras para poder orientar ela, né? Então isso é muito bom, porque como tu falaste, não fica na mão de ninguém. E por outro lado também tu dá suporte, porque é ruim tu ser um líder e que tu também não sabe para dar suporte para aquela pessoa, né? Então Exatamente. quando a gente conversa contigo, não sei se a câmera consegue transmitir isso com muita facilidade, porque às vezes televisão, né?
filmagem às vezes não transmite muito isso, mas assim, é perceptível a paixão que tu tem pelo que tu faz. É bem engraçado, assim, transmite no teu olhar o que tu gosta de fazer, que tu realmente faz isso com muito amor, né? Com muita empatia, de pensar nas pessoas. E hoje, com a mão de obra que a gente tem hoje, muita demanda de reclamação que nós temos com mão de obra, né? Como é que tens uma equipe que tu tem muita dificuldade, como é que foi para construir essa equipe? Se tu já tens uma equipe, que a equipe já tá legal, como é que é isso? Se tu sentes isso também na Regulariza Mais? Sim, eu acredito que essa seja uma das grandes dores, né, do Isso, empresário hoje, em qualquer segmento, é né, verdade. seja a falta de mão de obra e de mão de obra qualificada, aí todo mundo fala, geração Z, que não quer É, trabalhar, então, assim, é uma reclamação constante, né, que a gente observa, assim, Ju. Hoje eu posso falar que tudo isso a gente constrói. O mercado é o mercado mais favorável, de pessoas mais comprometidas de todos os tempos? Acredito que não. Mas o empresário ele tem que se colocar na condição também o quanto ele está comprometido com aquelas pessoas. Porque quando a gente se compromete com as pessoas, é muito difícil as pessoas não se comprometerem com você. É que às vezes o empresário ele só quer o bônus, né? Ele só quer uhum. o funcionário melhor, mas a contrapartida financeira que ele está dando acompanha isso, o suporte que ele está dando, ele está sendo um bom gestor, como que ele está tratando esse time. Por isso que eu falo, hoje, né, eu ocupo a função de CEO da empresa e eu me dedico muito a aprender como fazer isso da melhor forma possível. Uhum. Porque não é sobre você ter ali um cargo de liderança em que você vai determinar demandas e dar ordens. Não. O teu principal papel ali é manter as pessoas bem dentro daquela organização. Porque se você fizer isso, dificilmente você vai ter dificuldade com mão de obra. Mesmo o mercado estando com muita dificuldade de mão de obras, né? Inclusive, a gente está em processo seletivo e é bem comum, às vezes, eu receber no meu Instagram, quando tiver vaga na Regulariza Mais, eu quero trabalhar na Regulariza Mais, porque a gente realmente tem uma visão muito diferente de um colaborador. A gente vê como família, porque, Ju, eu passo a maior parte da minha vida dentro da empresa. É verdade. Então, se ali dentro não tiver pessoas em que eu tenha essa energia, que eu goste de trabalhar, que eu tenha afeto por elas, a minha vida não vai ser boa. Então, a gente já passou por ciclos, assim, que a gente teve muita dificuldade com mão de obra, com pessoas que não estavam comprometidas. Eu sou uma pessoa extremamente comprometida tecnicamente em aprender as melhores ferramentas para que possa ter uma boa cultura empresarial, que possa ter uma melhor gestão empresarial. E eu tento aplicar isso, né, dentro da equipe. E hoje, assim, eu não tenho o que reclamar em relação à questão de mão de obra. Eu vejo que quem vem para regularizar mais, e inclusive agora a gente, nesse processo de contratação, é o que a gente deixa claro. Vai vir para entrar dentro da nossa cultura e vai vir se tiver a nossa sinergia e se tiver essa mentalidade que todo mundo tem que se ajudar e crescer, senão não vai vir. Porque impacta muito na tua vida pessoal, o que você vive dentro do teu CNPJ. Então, não adianta o empresário pensar assim, eu vou ser um carrasco dentro da minha empresa, não vou me preocupar com o meu funcionário, eu vou chegar na minha casa e vai ser maravilhoso. Você não desassocia, assim, né, a pessoa, né, enquanto, claro, a gente, em questão de postura empresarial e pessoal pode Sim. ser diferente, sim, mas a questão os mesmos valores que você traz para os teus filhos, né, na tua casa, com quem tu convive, se você aplicar isso com o teu colaborador, dificilmente você vai ter uma dificuldade, assim, nível de equipe, de mão de obra. Eu sou muito feliz, eu sou muito grata, vou até mandar um beijo para eles maravilhosos, sabe? Eu sou muito feliz, muito grata com a equipe da Regulariza Mais, assim. A forma que eles vestem a camisa. A gente realmente isso parece muito clichê, a gente é uma família, mas assim, a gente é uma família. Que Realmente a legal. gente é uma família de que muitas vezes a gente sente que faz coisas que às vezes as empresas não fazem pelos seus colaboradores e que na maioria das vezes ainda a gente sente que a gente recebe deles, coisas que colaboradores geralmente não entregam. Por quê? Porque vai além, porque são pessoas se preocupando com pessoas Que legal. e ali desenvolvendo uma atividade profissional. Isso mostra uma das tuas qualidades, gostar de pessoas. Sim. Então, por isso acontece, né?
E aí eu penso, a gente conversando aqui, tu falando, me vem na cabeça, né? O que esse empresário pensa dos filhos dele? O filho dele daqui a pouco pode ter um líder como ele? Aham, É isso que eu quero pro meu filho no futuro, é. né? Ou eu quero uma empresa que acolhe, que cuida, que ele vai se doar, vai se entregar muito mais do que de repente precisasse, Uhum, do que diz a CLT, mas que eu também recebo muito mais do que a CLT me oferece, exatamente. né? Então eu digo que realmente é um casamento, Uhum, né? E realmente é tá uma situação aí todo mundo fala, ah, é a geração, não sei o quê. Tem várias exceções na geração, uhum, tem também, assim como tem da nossa geração que também não dava frutos, sim. né? Então, eu acho que são pessoas, não são rótulos, né? São pessoas. A gente achar a pessoa certa, a gente capacitar a pessoa certa e a gente dar e receber. Exato. Porque muitas vezes a gente só quer receber, a gente não dá. E é tão simples às vezes, né, Tainá? Tipo, é lembrar de um aniversário, é lembrar de um tempo de empresa que a pessoa Uhum, faz, e isso passa desapercebido todos os dias, é natural. Eu digo, sim. eu vou te dizer assim, vou te dar um exemplo meu, que aconteceu agora, em abril. Eu fiz 15 anos de associação. E a equipe foi lá e movimentou e fez ali, botou umas fotos. Cara, que legal! E assim, é uma coisa que às vezes para eles foi tão simples, mas para mim foi tão grande. E por que que a gente não implementa isso na cultura da empresa? Porque se para mim fez bem, para eles também vai fazer. Ah, com certeza. Entende? Então lembrar de um aniversário, né? Mesmo que seja para fazer uma festinha coletiva, ali, tem muitos funcionários, pega um dia do mês e faz aquilo ali. Isso traz tanto valor que Hum, quando a pessoa pensa assim, ó, ah, eu tenho outra oportunidade de emprego, eu não vou, uhum. né? Inclusive, isso acontece com uma certa recorrência com os nossos colaboradores. Semana passada, estava conversando com a nossa colaboradora de bombinhas e aí ela me contou, né? Ela veio me contar que tinha recebido uma proposta e eu assim para ela assim, olha, Amanda, eu entendo, eu gosto muito de você com a gente, né? Mas vejo que ela, não, eu tô contando porque eu tô, tipo, ah, a pessoa veio aqui, que falta de caráter querer, né? Mas assim, no sentido que quando você é uma boa pessoa, quando você realmente demonstra que você está preocupado com as pessoas, né? E não no sentido de fazer isso de uma forma forçada, você realmente se preocupar com aquele Uhum. ambiente, com as pessoas, isso vai voltar. Né? Eu falo, se tem uma lei que ela é implacável, é a da semeadura. Não tem como você estar ali 100% comprometido com aquela pessoa enquanto colaborador, com o desenvolvimento dela, com o crescimento dela, e no determinado momento ela não te retribuir isso. Ah, tem exceções, tem pessoas que. Sim, tem, mas via de regra dentro de uma organização, não é uma exceção que vai te quebrar. A empresa não é uma exceção que vai fazer você ter um problema inteiro com a equipe. Então, os empresários que querem ter bons colaboradores estejam mais preocupados no que eles vão passar, né? Uhum. De valores. Se eles estão sendo o primeiro bom Com certeza. colaborador para a tua empresa. É verdade. E assim, às vezes, mesmo que a pessoa não tenha isso, ela pode aprender, né? Com Porque certeza. assim, às vezes realmente não tem, às vezes não tem nem essa estrutura, porque eu acho que isso muito vem de casa também. Uhum. Essa cultura de responsabilidade, acho que muita gente aprende muito, vem muito da nossa base, né? Mas e se não tem isso, ou às vezes aquela geração que não aprendeu muito não teve muita dificuldade, de repente ela vai chegar na tua empresa e ela também não vai dar muito valor para isso, porque não foi criado dessa forma. Mas se Sim, tu entra numa empresa que tem aquela cultura, ela vai começar a ficar apaixonada por aquilo ali, vai entender. Pô, que exato. legal, se eu for junto, vai desenvolver e eu vou ser. Olha só como eles me reconhecem, como eles me dão uma capacitação, como eles valorizam um dia do meu aniversário que às vezes em casa não tem esse valor, que é Uhum. só mais um dia, Sim. né? Então, um dia que eu faço aniversário de empresa, quantas não lembram, né? Uhum. Então, assim, isso é muito legal. Sim. E outra frase que eu gosto muito, assim, também, agora semana passada a gente teve feriado, Dia do Trabalho, e aí eu comprei um mimo, né, para cada um e a gente deu uma bonificação em dinheiro, né, para que eles pudessem aproveitar o Dia do Trabalho deles e tal. E por quê, gente? Eu falo assim, agradecimento de adulto é Pix. E sabe? Eu amo, eu sempre falo, gente,
É Pix. Por quê? Porque tem todo esse cuidado, essa contrapartida, isso que torna a gente família, sim. Mas não adianta também o empresário achar que ele tá lá trocando de carro, o funcionário tá vendo que o fluxo de caixa da empresa tá bom, que as coisas estão acontecendo e para ele não muda nada. É. Não adianta, tu vai desmotivar teu funcionário. Então, assim, pra gente, quando as coisas estão bem pra gente, tá bem pra todo mundo. E quando não tá muito legal pra gente, daí todo mundo entende também que no momento que voltar a ficar, isso vai ser reconhecido, né? E não se esquecer disso, que agradecimento quer reconhecer teu colaborador, faça essas etapas, né? Se sentir que ele se sinta parte daquela organização, mas também financeiramente, todo mundo tem conta para pagar, todo mundo precisa, né? Depende ali de uma contrapartida financeira também para dar aquele gás de falar, pô, tô sendo olhado, às vezes não é nem pelo valor. Às vezes é por, tipo, tô sendo olhado também, na medida que a empresa pode, ela tá me retribuindo com algo além. Então, quer algo além, dê algo além antes. Um benefício, né? Às Uhum. vezes não precisa dar, não consigo pagar em valores, mas um benefício, uma oportunidade de ele ter um benefício, né? Um Sim, plano odontológico, que hoje não é uma coisa cara, sim. e tu vai fazer um bem, né? Às vezes, tipo, para a família não pode dar, mas dá oportunidade, desconta, Uhum. deixa descontar. Então, tem várias formas de tu valorizar, né? E Sim. passar. Não consigo dar um Pix porque tem a parte contábil que, né? Mas tem os cartões prêmio. Sim. Hoje em dia tem os cartões multibenefícios que tu pode dar uma premiação para o teu funcionário dia de Natal, dia do trabalhador, e que isso não vai incidir na folha, né? Sim. E que também não vai ter problema de dizer que era salário, Uhum. né? Não vai ter nenhum problema trabalhista e que Sim. tu consegue fazer. Aqui na Civic CDL tem, Olha só, né? Os cartões multibenefícios e não tem custo nenhum para o empresário que é associado. olha só. Não tem custo, vai ter o custo só da recarga do cartão, do valor que ele quer Sim. dar. Então, ele tem acesso a isso e não precisa. Não, claro, quando começa a fazer a recorrência, dá todos os meses, como vale alimentação, uma vez que tu dá, não pode mais tirar, né? Sim. Mas, tipo, esses prêmios que são esporádicos, tu pode fazer, Com né? certeza. E isso agrega valor. Hum. Né? Então, acho que isso é muito importante. Acho que a forma de como a gente trata é como a gente gostaria de ser recebido também, né? Então, é uma via de mão dupla, não tem outra coisa, né? É. Que seja feito para ter um. Claro que é difícil montar uma equipe, também é difícil. É claro que tu também, mesmo fazendo tudo isso, tu já teve alguns funcionários que não se encaixaram, Sim, sim. né? E isso pro empresário, às vezes, que nos ouve assim, eu lembro a primeira pessoa que eu tive que demitir. Nossa, eu passei mal uma semana, assim, de como que eu vou demitir essa pessoa, né? O segundo já foi mais tranquilo, o terceiro mais tranquilo ainda, porque você é honesto com aquela pessoa e entende que o perfil não é compatível com aquela organização. E que vai ser com outra, ou que a pessoa vai se encontrar de outra forma. Porque, Ju, a gente ensina quase tudo. A gente só não ensina o outro a querer. É. Não tem como você ensinar o outro querer. A crescer, querer ser comprometido, não tem. Então, quando você entende que você está em uma organização que você não consegue alinhar, né? Tipo, o funcionário é bom, mas ele não se enquadra na cultura da empresa. É demissão. Por quê? Porque senão ele vai levar os outros a não se enquadrar dentro da cultura da empresa. E a gente tem que perder, às vezes, enquanto empresário, esse medo de desagradar. Porque se a gente quer agradar todo mundo, talvez a gente vai estar sacrificando o crescimento da empresa e, consequentemente, das pessoas dentro da empresa. É verdade. Então, o empresário ele tem que tomar uma decisão difícil todo dia. Todo dia. Só que ele não precisa ser carrasco para fazer isso. Quando eu comecei, imagina, minha formação é direito, então eu não sabia também. Eu tive que ir atrás de formações complementares, porque todo mundo falava, ai, tá, e você é muito boazinha, tem que ser mais carrasca. Daí eu tentava ser mais assim, mas eu falo, gente, não é quem eu sou. Então, às vezes a gente é tão bom que constrange o outro, É verdade. né? Bem O isso. outro fala, eu não vou sacanear porque não tem coragem de sacanear essa pessoa. É porque eu acho que era uma cultura. Antes era assim, né? A Uhum. cultura era dar porrada na mesa e amedrontar e a pessoa fica meio, né? E isso já Sim, passou. Já não passou. existe mais, nem pode, né? E eu sinto isso, Então, assim, com a equipe. Eu fico muito feliz porque eu sinto que eu não causo medo em ninguém, mas respeito.
De que, tipo, todo mundo, assim, às vezes pensa, eu não vou fazer isso, porque senão vai desagradar, mas no sentido de, por ter respeito, né? Não uma questão de medo dentro da organização. Acho que isso é muito ruim. Que legal. Então, assim, mas para a Tainá é uma pessoa estudiosa, curiosa, né? Então, tudo isso também cresce e desenvolve o ser humano, óbvio, né? Porque daí tu vai buscar informação. Mas para te chegar nesse perfil de gestão que tu tem hoje, de pensar no outro, eu acho que tu precisasse também de algumas conexões, alguns networking. Como é que tu fez esse desenvolvimento sozinha? Foi trocando ideias? Como é que tu conseguiu chegar na maturidade empresarial que tu tem hoje? Ótima pergunta, Ju. E é uma construção, né? Eu, enquanto a minha vida assim, empresarial e vida de conexão, ela começou sempre muito cedo, né? No Paraná, os meus pais, eles tinham um comércio. Então, eu comecei a trabalhar com eles, eu tinha 13 anos. Naquela época, né? Podia, naquela época Hoje não podia. pode. Naquela época já não podia, né? Mas a gente sabe como as coisas Sim. aconteciam. E aí eu trabalhava entregando lanche no caixa, depois limpando. Aí durante o dia, enquanto os meus pais saíam, eu que tinha às vezes que ir no mercado e fazer a compra. Então, assim, a minha vida ela foi sendo moldada para eu fazer comunicações. Porque eu precisava de ajuda das pessoas, de informação, de tudo, de atender as pessoas para que dentro daquilo que eu precisava desempenhar acontecesse. E eu sempre fui uma criança muito introvertida, muito introvertida. Até hoje, assim, olha as fotos eu falo, nossa, nem parece eu, porque eu era uma criança que não se comunicava, muito introvertida. Todo mundo hoje fala, eu sou convidada para ministrar palestras, né, sobre REURB. Hoje falo com muito orgulho também, já palestrei em vários estados do Brasil e fora, né, em Portugal já tive a possibilidade também. E todo mundo fala, tá, e não dá da família, assim, não dá pra acreditar, porque você não conversava com as pessoas, você era uma criança tão introvertida, né? E aí hoje tu se tornou assim. Eu falo, ainda bem que eu não tinha síndrome de Gabriela, né? De que eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. A gente muda, né? E então, Ju, a gente vai se transformando pelo poder das conexões. As pessoas que passam pela nossa vida, essa conexão que a gente está tendo aqui, ela não é à toa. É verdade. A gente vai se transformando. Eu deixo um pouquinho de mim em você e você deixa um pouquinho teu, sabe? E eu fui começando a perceber isso muito cedo, que quanto mais eu me conectasse com as pessoas de forma verdadeira, não assim, eu vou me conectar com a Ju aqui porque talvez a gente possa fazer um negócio e tal, não. É uma pessoa de frente com uma pessoa, né? E que essas conexões elas geravam como consequência negócios, né? Então, eu vejo isso, a gente fazendo negócio, a gente viajando junto, eu já te falei isso, Já. né? Eu vejo isso, e não foi uma coisa forçada, ai não, porque eu vou me aproximar da... Não. Então, as conexões da minha vida, eu tenho esse pensamento que a gente está aqui também enquanto indivíduo para passar pela vida das pessoas se conectarem, e eu tive essa sacada, assim, muito cedo, que quanto mais eu me conectava e que eu levasse o que eu fazia, a solução que eu poderia dar para as pessoas, mais isso ia me render negócios, né? Então, mesmo a empresa estando em um cenário assim que a gente, graças a Deus, a cada ano a gente só cresceu enquanto empresa, que poderia me colocar em um cenário de zona de conforto. Eu nunca quis ficar em um cenário de zona de conforto. Então, assim, dentro da empresa, quando eu começava a sentir que eu já não estava mais crescendo, eu sempre buscava em outros ambientes, tipo no associativismo. Sempre gostei muito de estar em palestras. Depois, tem 3 anos que eu fui fazer o Cresci, porque eu falei, eu quero me conectar mais ao mundo com os corretores, para entender, porque está muito ligado ao meu negócio também, essa Sim. parte da venda. Por mais que não atuei como corretora, mas quis conhecer para fazer esse network. Fui fazendo conexões e muitos negócios, né? Hoje o hall de serviços que a Regulariza Mais atende é muito maior do que em 2020, porque a cada conexão que eu fazia, a gente podia puxar algo a mais, de tipo, olha, eu troquei ideia com a Ju, eu nunca pensei que a gente poderia fazer isso, mas a gente pode também. Então foi trazendo.
E ano passado eu tive um convite que me deixou muito feliz, que em uma dessas conexões que eu sempre busquei, eu fui convidada para ser vice-presidente da Câmara de Negócios, Turismo e Comércio Brasil-Portugal, Olha que legal. que é uma câmara que é regulamentada por uma federação de câmaras que tem o propósito de acompanhar e fazer regulamentação entre negócios entre Brasil e Portugal, ligado a segmento de. A minha parte é mais ligada ao imobiliário, mas não é restrito ao imobiliário, né? Ali a gente trabalha também toda a parte de turismo, de exportação, comércio, qualquer tipo de segmento que está acontecendo entre Brasil e Portugal, que é muito. Né? Às vezes a gente não tem dimensão de quantos negócios internacionais estão acontecendo, né, dentro de Santa Catarina. Santa Catarina tem muita sinergia com Portugal por questão de colonização, por questão de tamanho, né, de cultura, de tudo. E ano passado eu recebi esse convite para, né, estou como vice-presidente da Câmara, e aí o meu hall de network e conexões aumentou muito e faz muito assim a gente pensar fora da caixa, né? Antes de eu conhecer a Câmara Brasil-Portugal, eu não pensava que a minha empresa era uma empresa com potencial de internacionalização. E hoje eu vejo por que a gente não internacionalizou antes. É verdade. Então, E às vezes nem precisa ser uma coisa muito grandiosa, né? Como a gente conversou, né, Tainá? Às vezes um simples fato de um processo básico dentro da tua empresa não é o processo básico que tem lá no outro e que enche os olhos deles, exato, né? exato. Então, isso é do que a gente conversou aqui. Eu acho que muito importante, acho não, tenho certeza, é muito importante essa troca, essa capacitação, esse networking, sabe? De tu trocar com o outro, a dor de um pode não ser a tua e a tua dor não ser a do outro, então tu trocar e tu conseguir melhorar, fluir mais, uma forma de gestão com a equipe para melhorar o desempenho deles, porque tudo isso é muito importante. Às vezes a gente só na nossa empresa, a gente não consegue enxergar fora da caixa, né? E às vezes também a gente se enxerga muito pequeno e não acha que a gente tem que estar ali fazendo aquele network e acha assim, mas a minha empresa Não é é pra pequenininha, é só mim. minha, não é pra mim. É. É sim. Porque Uhum, se a gente pensa assim, a gente se limita também ao crescimento, com né? certeza. Hoje pela manhã, eu estava ouvindo um, até um anúncio de uma capacitação falava muito sobre isso do que a gente está falando aqui, por exemplo. É o que a gente sente, como tu falou, eu não faço negócio com pessoas só por dinheiro, eu faço porque eu me conecto com as pessoas. E tu sabe que ela falou exatamente sobre isso? A conexão que tu quer com as pessoas aí acontecem, é o sentir. Só que aquele sentir que não adianta tu ir da boca para fora e dizer, eu senti que eu quero negócio com a Tainá porque eu vou ter algum benefício lá, mas lá no teu eu dizer assim, eu só quero isso, depois eu descarto. Não dá certo. Não dá certo. Então, tu tem que sentir e tu tem que ter verdade no que tu vai fazer. E o teu sexto sentido, aquilo lá no fundinho, é que tu tem que mudar. Aí, claro, na capacitação ensina alguns gatilhos a como mudar a forma de sentir, né? E isso é muito importante, porque é verdade. Porque eu acredito muito em energia. Então, se tu demanda uma energia negativa, mesmo que lá no teu íntimo, para aquela pessoa, não, só quero isso, depois eu descarto, vai voltar. Volta. E o negócio não dá certo. Sim. Então, às vezes, é muito isso, né? A forma com que tu emana as coisas para a tua vida, da forma com que tu pensa do teu crescimento para a tua vida, para a tua empresa. Se a gente não pensar lá no fundo, de verdade, como a gente quer, porque às vezes nem a gente acredita. Como a gente estava falando, às vezes a gente não acredita na gente. Mas será que eu sou isso mesmo? Muda esse pensamento, tu és isso mesmo. Então pensa como que tu vai melhorar ainda mais isso, né? E isso traz essa energia, que ela falou ali, eu fiquei assim, cara, hoje de manhã isso me pegou muito. É essa energia que às vezes leva para trás e não deixa tu dar os passos para frente, sabe? Exatamente, Ju, eu acredito muito nisso. E assim, eu acredito que o mundo moderno, ele tem criado muitas distrações para que a gente não olhe para dentro e para que a gente não olhe o potencial que a gente tem. Porque se a gente não olhar o potencial que a gente tem, quem ganha com isso? Muita gente ganha quando a gente perde. Com certeza. E isso é muito forte. Então, esse é o convite que todo dia quando eu levanto eu faço.
para mim mesma. Que legal. De o que eu posso levar hoje, o que tá ali na minha cara. Às vezes a gente tem todas as oportunidades ali na nossa frente, escancarado, e a gente não vê, né? É Porque a verdade. gente tá mais preocupado em ver o Instagram de tal pessoa, a gente tá mais preocupado em às vezes sentir, vou olhar o negócio, a pessoa tá prosperando, mas porque a pessoa tá mais preocupada em julgar do que se preocupar com o nosso, né? Com o nosso crescimento, com a vida das pessoas, que você pode transformar por meio do seu trabalho, por meio do seu negócio, né? Eu há muitos anos já eu venho trabalhando assim para sentir de fato assim o meu propósito, porque eu acho que todo mundo tem, né? Sim. Tem muitos livros que tratam disso, tem um que é maravilhoso que eu li, que é Comece pelo Porquê, que ele é um livro que ele ajuda assim a você ir tentando descobrir, mas o propósito, ele não é uma coisa assim que, um dia eu sonhei que o meu propósito, não, o propósito é uma construção, né? Eu É um sentir. é um sentir. É um Tu sente? sentir, exatamente, é um Quando ele sentir. começa a ficar latente em ti, tu tem que saber ouvir, que aquele é o teu propósito. Exatamente, mas para ouvir a gente tem que estar em silêncio. É. E aí, por que que as pessoas estão meio perdidas e que não sabem o propósito delas, e aí isso atrapalha porque ela não consegue exercer o propósito dela na família dela, nem no negócio, nem nada, porque pra gente sentir e ouvir o nosso propósito, a gente tem que estar em silêncio. É verdade. Só que a gente está em um mundo que quando a gente fica em silêncio, a gente fica louco, não sabe o que fazer com aquele silêncio, É. né? É muito difícil hoje. Eu tenho uma rotina que eu tenho 15 minutos por dia que eu fico em silêncio, só em silêncio, sem música, sem celular, é 15 minutos, mas no começo aqueles 15 minutos parecia que era ensurdecedor, porque a gente tá em um mundo que fica levando a O mundo é gente barulhento, né? a Não só existe nenhum momento de paz. Exato. E aí, nesses intervalos, a gente vai encontrando o propósito. E cada um tem um. Isso que é o sensacional. Se todo mundo gostasse de fazer regularização imobiliária, não ia ter graça, porque os outros serviços que a gente precisa. Por isso que a gente não tem que ter, às vezes, esse sentimento assim de, não vou ajudar o outro porque o outro é meu concorrente e tal. Não, cada um tem o seu propósito. E se a gente, enquanto ser humano, tem muita clareza do nosso, às vezes a gente vai ajudar o outro a encontrar o dele também. E eu já venho trabalhando nessa descoberta do meu propósito já há muitos anos. E hoje eu tenho muita clareza, assim, que um dos meus propósitos de vida é fazer a pessoa acreditar que ela pode. Por isso que eu me realizo tanto dentro da empresa. E eu vou até cuidar para não ficar emocionada, porque quando eu vejo, assim, quem tá dentro da empresa realizando coisas, assim, de acreditar, sabe, que por meio ali do nosso trabalho, saber quantas vidas são transformadas, assim, tanto por meio dos colaboradores quanto por meio dos clientes, de você poder ser isso, não tem preço. É verdade. E mesmo que o teu propósito seja igual ao outro, né, Tainara? Tipo assim, a gente não vai conseguir dar conta da demanda de todo mundo. Então, eu posso ter o mesmo propósito que a Tainá e a gente vai fazer um trabalho, de repente a forma de fazer vai ser diferente. Exatamente. É igual médico, tem tantos médicos dentro da mesma especialidade, só que de repente eu me identifico com um, tu vai te identificar com outro e tá tudo bem. Exatamente. E isso é em qualquer lugar, em qualquer situação. A gente não vai conseguir atender todo mundo. Uhum. E eu sempre, sempre não, de um tempo aí atrás que eu, em uma das capacitações que a gente aprende e vive, né? Eu entendi que eu entendi que o meu propósito era ajudar pessoas, e eu ficava pensando, cara, mas como que eu vou fazer isso? De que forma que eu vou fazer isso? Até que em uma capacitação eu pensei, mas eu trabalho fazendo isso. Porque dentro da associação é ajudar pessoas, é ajudar empresários, é ajudar funcionários, é ajudar todo mundo. Porque se um empresário ele tem capacitação, a gente está ajudando essa pessoa. Ele vai se desenvolver, ele vai melhorar. Então, e às vezes o propósito da gente tá com a gente e a gente não percebe isso. Ele né? tá ali atropelando a gente e a gente não tá percebendo ainda que ele tá. É bem isso. E claro que dentro desse propósito, de repente eu queira, eu, Juliana, como pessoa também,
trabalhar o meu propósito na minha vida pessoal e mostrar também, e de repente ajudar, e isso a gente é o dia a dia da gente, mas o importante é a gente ouvir e a gente entender. E tu sabe que quando eu ia para as capacitações, muitas vezes eu tinha medo de ir, porque eu pensava assim, cara, eles vão perguntar o meu propósito, eu nem sei qual é o meu propósito. E Sim. foi numa conversa, num grupo, que quando a pessoa falou, eu disse, cara, esse é meu propósito. Hum. E é o que eu gosto de fazer. Sabe? Então, assim, às vezes fala. Só que aí, como tu falaste, a gente tem que estar em silêncio para conseguir ouvir qual é o nosso propósito. E às vezes está tão com a gente não se dá conta, né? Então, como é importante, e às vezes a gente se dá conta disso numa rodada de negócio, numa capacitação. Eu estava em uma capacitação para executivos, e quando foi colocado ali, eu fiquei, meu Deus, e agora o que eu vou responder? E numa fala, até na apresentação de um grupo, entre uma fala e outra pessoa falou e veio, sabe? Eu digo, como é importante, né? Então, como é importante para o empresário se capacitar, Sim. participar, conhecer outras empresas. Missão, essas visitas técnicas, eu acho muito importante, sabe? A gente tem feito muito através das federações da gente aqui, através dos núcleos empresariais, acontece muito essas visitas técnicas, de tu ir e conhecer. Ah, mas são empresas grandes, empresas milionárias. Tá, mas eles também já foram uma empresa pequena. E quando tu entende que o que faz o desenvolvimento de uma empresa é gestão, tu já vai começar a tua empresa fazendo gestão. Sim. Então, tu tá um passo à frente do que ele já passou lá atrás, né? Então, isso é muito importante, mas às vezes parece que é tão difícil a gente conseguir transmitir isso para o empresário, tu não percebe isso? Sim. E passa muito pela questão da humildade, né, Ju? Eu gosto de estar em locais que eu seja a pior pessoa daquela mesa no sentido técnico, porque olha o quanto que eu posso aprender. Né? Se eu tô em uma mesa que eu sinto assim, não, aqui eu sou a pessoa que já teve um caminho maior, né? Em nível de graduação, de pós-graduação, de experiência, ali já não é mais o meu lugar. O meu lugar é onde eu seja a pessoa menos qualificada Pra daquela aprender. mesa, porque daí eu posso aprender. E às vezes eu conversava essa semana com um amigo sobre isso, que ele tem um sonho de abrir a empresa dele e tal. E eu falei pra ele assim: "Tá, mas tu precisa começar desse tamanho? Que tu tá pensando que tu tem que ter a sede, que tem que estar tudo perfeito, que todos Eu falei assim: "Você aprende a nadar nadando. Tu tem que começar do jeito que dá, do tamanho que dá, ter humildade para ir lá e para ouvir o outro que já quebrou a cara". Eu falo, eu sempre tô em ambientes que eu tento ser a pessoa que menos sei sobre aquele assunto para eu aprender. Quando eu fui para a Câmara, quanta coisa eu aprendi. Eu ia para as reuniões, eu falava assim: "Gente, parece que eu não sei nada, parece que minha vida empresarial está começando agora", mas eu já tinha 9 anos de bagagem, eu já tinha uma empresa que tem um faturamento muito bom, eu já tinha feito muito, mas eu ainda me sinto assim. Semana que vem a gente vai ter a FIN, que é a Feira Internacional de Negócios. Eu vou estar lidando com pessoas de mais de 15 países diferentes e eu vou ficar com aquela sensação. Eu já sei que na próxima semana eu vou estar com aquela sensação. Eu preciso aprender mais, porque olha quanto experiência que essas pessoas trouxeram, que coisas que eu não vou ter que errar para aprender, que eu já aprendi com elas, Verdade. né? E isso me dá um gás de querer aprender mais. Agora, talvez quando a gente ainda não tem essa humildade de reconhecer, por mais que eu fiz bastante, isso ainda é muito pouco em comparação a tudo que o mundo tem e que é mais inteligente. A decisão mais inteligente que tem é a gente aprender com o erro do outro. É verdade. Porque a vida é muito curta pra gente ter que errar tudo Tudo de novo, né? pra gente aprender. Então, assim, é claro que eu quero lidar com empresários muito maiores que eu e eu não tenho inveja nenhum disso, eu tenho admiração. Porque ele com certeza já errou mais do Com que eu para certeza. ele chegar lá e eu possa aprender com o erro dele para eu não cometer. E Com talvez ter um certeza. resultado até Melhor. melhor do que. E o erro dele, que bom que ele teve o erro, ele conseguiu corrigir, ele não quebrou. Muitos não têm essa oportunidade, erra e quebra. Exato. Então, assim, tu aprender com o erro do outro vai te prevenir de muita coisa, Muita né? Ainda mais hoje, porque hoje eu digo que ser empresário é um desafio, porque com tudo que tu paga de imposto, todas as responsabilidades que uma empresa tem, o menos que tu errar, melhor para ti. Com E, certeza. e pior ainda vai ficar, né? E é muito Então, legal isso, né, que vocês trazem da questão da capacitação. Às vezes a gente subestima isso, e se você fizer uma boa capacitação, às vezes ela vai valer muito mais que você fazer uma pós-graduação naquela área, porque o que muda o jogo é aquela virada de chave. é verdade. Igual você falou, olha, encontrei meu propósito numa capacitação. Ju, tem gente que morre sem encontrar o propósito.
É, né? E se a pessoa não encontrou o propósito, ela não desempenhou aquilo da melhor forma dentro da profissão, dentro da família, dentro das amizades, dentro de qualquer relação. E tu encontrou uma capacitação. E tem gente que subestima. Mas sabe aí sabe o que eu digo? Que eu acho que é legal tu encontrar o teu propósito, porque eu acordo todos os dias, eu não reclamo de vir trabalhar. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto para onde eu venho, entende? E às vezes, quando a pessoa não identifica o propósito dela, de repente é por isso que ela é tão infeliz ou não sabe o que ela quer. Ah, eu tô aqui, mas eu não sei se é isso que eu quero. Ela não sabe Ah, por que tá fazendo. exato. E quando tu sabe, realmente tu faz com vontade, tu faz aquilo ali por prazer, por, né, por satisfação. Ah, é isso que eu quero fazer. E a gente aqui tenta fazer muita coisa, às vezes a gente fica até um pouco chateado, porque dentro da associação, a gente tem um grupo da diretoria, que embora também manifestasse interesse, tu tem que vir realmente participar com a gente, porque isso é muito bom, essa pessoa que pensa fora da caixa, mas assim, a gente pensa assim, e a gente vai lá e faz todo um planejamento, a gente coloca várias capacitações e palestras, e quando não procura, sabe? A gente pensa, pô, mas será que tá todo mundo capacitado? Será que todo mundo já sabe o suficiente? Porque eu pensei, eu tenho a oportunidade de, mesmo em a mesma capacitação que eu já fiz no ano passado, eu puder ir esse ano, eu vou, porque dependendo de como eu estiver, a forma com que eu vou ouvir vai ser diferente. Uhum. Pode ser as mesmas, é igual a gente pegar. Você não é a mesma Ju, né, de um ano atrás, a forma. Exatamente. É igual de pegar um livro e ler. Tu vai ler o livro hoje, tu vai ter um sentimento. Se tu ler um livro daqui a um ano, pode ser que tu enxergue ele de forma completamente diferente. Porque é como eu estou, é como eu vou sentir. Então, isso faz total diferença. E quando a gente faz, e a gente planeja e faz e não dá o quórum que a gente deseja, a gente fica pensando, cara, onde é que a gente tá errando? Sabe? Mas será que a gente que tá errando ou é sobre o outro que não tá buscando? E não sei, aí a gente fica nessa, sabe? Aí a gente faz pesquisa para entender, para buscar, para trazer o melhor para o nosso empresário, sabe? Mas é um desafio diário, assim, que a gente tem mas a gente não vai desistir, a gente vai continuar. Sim. Só que o quão é importante, eu queria, assim, que a gente conseguisse plantar sementinha na cabeça dos empresários e pensasse assim, ó, tu nunca tá pronto. Nunca tá pronto. Qualquer capacitação, mesmo sendo a mais boba, tu sempre vai aprender alguma coisa, Com certeza. né? E vamos fazer isso. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. E talvez começar por aquilo que a gente falava, né? Que não dá para ensinar o outro a querer. Uhum. Mas talvez se a gente, enquanto empresários, né, por meio do associativismo, e demonstrando que é possível você ter aquele sonho, você sonhar de tipo do empresário voltar, a gente tem tanto desafio enquanto empresário, assim, da gente voltar a acreditar que aquele nosso sonho, ele pode ser inclusive muito maior do que aquilo que a gente sonhou, talvez isso vai despertar o querer. É, E com aí o certeza. querer vai despertar isso, esse Uhum. interesse. É verdade. E assim, né? Eu entendo, a gente entende que é porque esse ano é um ano difícil, mas é nessa dificuldade que tu tem que tentar fazer o diferente. Exatamente. É nesse difícil que tu tem que tentar. Ah, eu tô desacreditado da situação do país. Não, a gente não pode desacreditar, a gente tem que acreditar. E a gente tem que tentar, porque se a gente pendurar a chuteira vai ser pior, né? Com Então a gente tem que estar toda a vida correndo atrás, é ano de Copa, Aham. vamos entrar para a seleção de empresário aí, fazer capacitação para fazer com que, se vai ser difícil, que faça ele ser difícil de uma forma mais leve, Com certeza. né? Então isso é muito importante. E é isso que a gente vem trazendo aqui, é esse o propósito da gente, tá trazendo essas capacitações, essas rodadas, essas formas de entrega de um empresário e o outro. E assim, muito o que eu sinto que às vezes é frustração de muitos empresários, é que também às vezes eles acham que se associar ou participar de uma câmara, como tu estás participando, eles acham que, no primeiro encontro eu vou fechar negócio. Não é. Bom se fosse, É uma né? construção. É uma construção, é um contato. Hoje eu tô aqui conversando contigo, tipo, quanto eu tô pensando, daqui a pouco eu vou conversar com uma pessoa que, eu tenho meu imóvel, ele não é regularizado. Opa, peraí, mas tem a Tainá? Uhum. Sabe? Eu tenho um outro lá que vende material de construção. Eu tenho um outro que é corretor de imóveis. E é isso, naquele momento tu pode não precisar. Mas se aquela pessoa, naquela rodada de negócio, se vendeu tão bem para ti e passou segurança, tu vai indicar. Com certeza.
é natural que a gente indique, não é? Porque a pessoa te passou aquilo ali, tu sentiu verdade naquilo ali, Uhum. né? Eu sou uma pessoa que eu indico muito. Se eu sinto, se eu vejo, não, é um negócio que é legal, eu indico, super indico, não quero nada. Eu só vou indicar o que é bom, sabe? Porque é sobre isso, não é sobre só dinheiro, é sobre o valor que a pessoa te entrega no que ela tá fazendo, né? Não é só sobre o Pix, que todo mundo gosta, ok? Mas tem coisas que tu não precisa receber o Pix, tu vai realmente Sim. indicar porque existe a entrega do outro lado, né? Então eu acho que o papel de associação é muito isso e que os empresários consigam enxergar isso, de câmaras também são isso, de núcleos empresariais é isso. Poxa, eu acho tão bacana fazer um núcleo até segmentado, né? Por segmento, vamos entender aqui, de imobiliário, o que que eu estou fazendo aqui que está dando errado ali? Tem aquele corretor, às vezes, que ele é pequenininho e, né, para ele não trabalha numa imobiliária, mas o que que ele vai aprender com a imobiliária? Porque o cara que é dono de imobiliária, certamente ele já começou, ele também começou lá como autônomo, né, sozinho. Então, é como a gente está falando, erra menos. Né? Só que é uma cultura, eu acho, que as pessoas têm que tentar entender que o mostrar a minha dor para o outro não é feio. Não, E eu vou aprender muito mais, porque de repente a minha dor não é a dor dele. E às vezes o que eu acho que para mim é tão fácil, que eu faço com o pé nas costas, é a dor do outro. exatamente. Tem até um documentário da Brené Brown, tem um livro também, mas tem um documentário que é fantástico, que fala o poder da vulnerabilidade. É, E que a gente, enquanto empresários, a gente tem agora esse super braço de poder ter esse acolhimento aqui dentro. verdade. Então, assim, que a gente tem, assim, essa vulnerabilidade que é coragem para vir, para pedir ajuda, para se capacitar. Olha quantas informações você trouxe, Ju, tipo, de É, cartão de benefício, das capacitações, da atuação, sabe? Então, a gente tem que ter humildade e também tem que ter essa vulnerabilidade de chegar e falar assim, olha, eu preciso de ajuda, hum, né? Eu tenho esse suporte aqui, eu tenho certeza que vai ter. é verdade. E que bom, viu, Tainá? Passa tão rápido, né? Gente, muito rápido, né? A gente acha que não vai dar. Ai, não vou ter conteúdo para falar tanto tempo. Tem sim, Isso que a gente já estava conversando há uma meia hora, né? né? Antes de começar. E é muito bom, eu adoro. Deixa eu te entregar, então, o mimo da Civic Muito CDL. Tu obrigada. és uma pessoa muito estudiosa, vai fazer várias anotações Com com a certeza. caneta, com o bloquinho, e tu vai trazer vários insights, né? Daqui a pouco, quem sabe, vai receber o caderninho da diretoria, né, Beli? Olha Né? só. Quem sabe, ó. Então, eu acho que isso é muito Legal. valioso, sabe? Eu digo que em 15 anos de associação, eu acho que durante 12 anos, não que eu não tenha tido, eu sempre tive muito apoio das diretorias que passaram, sempre tive muita liberdade de trabalhar, só que eu não me enxergava fora da caixa. Uhum. Era eu, não era sobre eles, era sobre eu. E eu digo que essa gestão foi uma virada de chave para minha vida de todas as formas, em todos os aspectos. E uma delas, que eu sou muito grata, uma das situações que eu recebi, que eu ganhei nessa gestão, foi apresentar o podcast. Que eu nunca me achei capaz. Meu Deus, quando a comunicação pediu para fazer o primeiro vídeo, meu Deus, isso não é para mim. Hoje eu faço vídeo, as pessoas reconhecem, ajuda Big. Hoje eu não sou Juliana Dias, eu sou ajuda Big, normal. Ajuda Big CDL, é sempre assim. Mas apresentar esse programa em específico, assim, é muito bom, porque tu divide uma tarde com uma pessoa que às vezes a pessoa chega aqui, tu não conhece ela e a gente consegue ir na essência da pessoa. E isso é tão bom, porque a gente sente como tem ser humano de verdade, como tem pessoas que transmitem no olhar realmente o amor que tem pela profissão e pelo que faz. E isso é muito bom. E eu digo que cada podcast que eu apresento, eu aprendo tanto, tanto, que eu não digo nem que eu vou trazer só para a associação, mas para a minha vida, sabe? E isso é muito bom. Então, muito obrigada por ter vindo aqui hoje, ter participado desse podcast, que foi difícil, né, Tainá? Foi, agendas. Eu acho que era do ano passado. Um ano. Do ano... Olha, era para sair. É verdade. E assim, no final do podcast, a gente sempre pede para quem, o convidado, né, para que ele olhe para a câmera ali e tu vá mandar mensagem para quem, né, tu desejares, um agradecimento, mas que também tu deixe uma reflexão,
para o empresário o que ele quer, ou sobre o sonho dele, ou sobre o que tu sentir no teu coração, sobre o que tu sentir e que tu queres deixar de mensagem do nosso, né, para o empresário, para a vida dele, ou do podcast, ou da tua empresa, o que tu sentires no teu coração. Perfeito, Ju, muito obrigada. Muito obrigada, Beli, também, por todo esse acolhimento, assim, que tarde deliciosa. Agora eu sei porque demorou tanto, porque era para ser dessa forma, né? Verdade. E aos nossos empresários, né? Essa mensagem final é de agradecimento às pessoas que aqui nos acolhem, né, enquanto CDL CBIG. Eu só tenho uma experiência positiva Que bom. aqui com vocês. Foi um desafio também, porque eu nunca tinha participado de um podcast. Eu escuto de muito podcast, mas nunca tinha participado de nenhum. Então, foi um desafio. E a mensagem que eu gostaria de deixar no final é isso. É sobre a gente ir com medo mesmo. Eu Ai, tava com medo de vir, porque é algo novo, a gente tem medo do novo. Mas o quanto que o medo do novo tem impedido você viver o seu propósito. Então, é essa reflexão que eu queria deixar. O medo não é algo ruim, o medo é um mecanismo de segurança. Agora, a partir do momento que a gente deixa ele tomar conta da nossa vida, dos nossos negócios, das nossas decisões empresariais, aí você se torna refém do medo. E eu acho que ninguém está aqui para ser refém de ninguém. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar, né, para os empresários e que também é um norteador da minha vida. Que se você tem convicção dos teus projetos, dos teus sonhos, dos teus valores, e mesmo assim sente medo, vai com medo mesmo. E vai brilhar. É isso mesmo. Que bom. Então, para quem está seguindo a gente até agora, vai lá, dá um likezinho no Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, né, Beli? O nosso site. Então, tem várias formas de você se conectar com a CIBIG CDL, de conhecer. No Instagram a gente posta muita coisa, o site também tem. E também assim, Juliana, eu quero ir aí, quero tomar um café, quero entender, vem. A gente vai mostrar, vai conversar. A casa é do empresário, a casa não é dos diretores, a casa é do empresário, né? Porque às vezes as pessoas, mas tem um diretor lá que eu não. Vem, porque não é ele, é o grupo, né? Então venha fazer parte da CIBIG CDL com muita capacitação, várias soluções empresariais e não vai faltar oportunidade, sempre aprende alguma coisa, né? Com certeza. E para finalizar o nosso podcast, a gente olha na câmera central, nós duas, e a gente fala um slogan da CIBIG CDL. Vamos fazer junto? É a CIBIG CDL, a força que te representa. Tá bom? Então vamos. A CIBIG CDL, a força que te representa.